Fala galera, estamos começando mais uma edição do Roda Bíblica Podcast. É uma alegria poder mais uma semana nos reunirmos com você para a gente poder conversar, para a gente poder trocar ideia, para a gente poder aprender, na verdade. Esse é o nosso objetivo aqui, que a nossa mesa esteja sempre cheia para a gente poder aprender, conversar, dialogar e levar até você um pouquinho de conhecimento também. Esse é sempre o nosso objetivo. Desde já, fique à vontade aí para participar, vai lá no chat, mande as suas impressões do Roda Bíblica, dessa conversa. Nós estamos sempre online por lá também e a gente vai conversando por lá, tá bom? Antes da gente entrar no nosso bate-papo, apresentar também o nosso convidado, vou dar o meu boa noite para o Vinícius. E aí, Vinícius, meu camarada, beleza, meu irmão? E aí, beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde aí que você estiver nos assistindo, nos ouvindo, você internauta. Muito legal, mais um dia aí de Roda Bíblica Podcast, uma conversa aí onde a Bíblia sempre está presente. Eu gosto sempre de citar isso. Sim, sem dúvida. O pessoal fala que não vê, né? Mas ela tá, né? Pô, tá sempre presente, cara. Sempre presente nas nossas conversas. A gente parece que não, Sim, mas sim. tá. Sem dúvida, sem dúvida. Está sempre presente, de fato. Nossas redes sociais, meu irmão, onde que o pessoal vai encontrar aí o Roda Bíblica, vai poder mandar mensagem, interagir, mandar sugestão de convidados também. Bom, se você está nos assistindo ou nos ouvindo, provavelmente você está ou no YouTube, ou no Deezer, ou no Spotify, como eu sempre digo. Se você não está aí em uma ou outra rede social, você vai lá no YouTube agora, coloca na busca Roda Bíblica Podcast, você acha a gente muito fácil, vai ser lá o primeiro canal a aparecer para você, vai aparecer os nossos vídeos com os convidados anteriores, várias conversas que a gente tem aqui. Começamos esse projeto agora em 2021, aí desde final de janeiro, ali, fevereiro. Então tem várias conversas, todas as segundas-feiras tem alguma coisa no ar. Você consegue achar a gente também no Spotify e no Deezer, as plataformas de áudio aí, tá indo trabalhar, tá ali na rua querendo ouvir um podcast bom, ouve o Roda Bíblica Podcast aí, você acha a gente com bastante facilidade também, só jogar lá na busca o nome do nosso projeto Roda Bíblica Podcast. E para ter interação com a gente, ver as nossas postagens, o lugar mais fácil de falar conosco é no Instagram. No Instagram você acha a gente muito fácil também, @Roda Bíblica Podcast, pode mandar sua mensagem para a gente, pode indicar aí, sugestionar convidados, falar sobre temas. A gente tem o resenha também, pode mandar o tema que você quiser. É o lugar que você acha a gente mais fácil. Manda um direct, curte a página, segue a página também no YouTube aí, se inscreve no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho aí, que ajuda bastante a gente. É isso aí, a gente ficar ansioso para receber as suas mensagens, para a gente poder conversar. Nós temos outro projeto também, além dessas conversas aqui às segundas. Quinta-feira, toda quinta-feira também tem o nosso resenha lá, onde você que nos assiste manda os temas para a gente poder conversar, interage lá, é bem bacana. Aproveita e vai navegando lá no nosso canal do YouTube e localizando os nossos materiais. Bom, hoje eu vou fazer as honras da casa e apresentar o nosso convidado de hoje, que foi um cara que eu conheci assim meio que, não sei se dá para dizer sem querer, né? Ele foi participar do Vejam Só uma vez, dessa forma, por Skype, né? Para dar uma observação dele sobre o tema. E aí depois, em uma outra sugestão de tema, o nome dele apareceu e a gente começou a conversar e acabou que ele veio até São Paulo e participou do Vejam Só também, e foi muito bacana esse momento que a gente teve, o que também, obviamente, fez com que a gente convidasse ele para estar aqui, para a gente conversar. Um cara muito bacana, de um papo muito agradável, de muito conhecimento, que fala bem, que conhece muito e que consegue transmitir toda a sua ideia com qualidade, o que nem sempre é muito fácil, porque o que a gente vê são muitos eruditos que não conseguem transmitir o seu conhecimento. E hoje o Roda Bíblica tem a honra de receber aqui Natan Rufino, que é escritor, pregador também, e tem muito trabalho aí desenvolvido, principalmente nas redes sociais, né, no Instagram também. Natan, seja muito bem-vindo, meu irmão.
Obrigado, Zeca. Obrigado, Vinícius. Quando você começou a falar aí sobre o convidado, eu até pensei que você tinha se atrapalhado, que não era o meu dia hoje, mas quando você disse o meu nome, eu fiquei sossegado. Imagina, meu irmão, imagina. É uma alegria para o Roda Bíblica te receber aqui. E quando eu conversei com os meninos, né, para a gente fazer o convite, foi exatamente o que eu falei. Falei, meu, é um cara que a gente pode abordar qualquer assunto que ele vai falar bem, com conhecimento e de uma maneira que a gente consiga entender o que é mais legal, porque eu não sei se é a sua visão também, Nathan, via de regra, os eruditos eles não conseguem transmitir o conhecimento, não conseguem ter simplicidade para transmitir. Antes de você dar o seu pitaco sobre isso, eu tinha um professor na teologia que ele falava assim, na pregação você não leva as panelas para pregação, você leva a comida pronta. Todo preparo você faz lá, ninguém precisa saber. O pessoal só vai degustar ali o que você preparou, né? Posso comentar sobre o assunto? Pode, por favor. Olha, inclusive é uma das queixas que eu tenho, né? Eu acho que às vezes esse tecnicismo, esse preciosismo, ele é tão exagerado que dificulta, ele não comunica, né? Ele distancia as pessoas. E tem um exemplo secular, eu espero que as pessoas não se escandalizem com o que eu vou contar aqui, mas antes de me converter, eu era muito fã do Raul Seixas, né? Ouvia demais as músicas do Raul e tive uma proximidade com as canções dele, assim, não só pelas canções, mas também por causa da filosofia de vida dele, a ponto de procurar ler os livros que ele disse que tinha lido. Então eu acompanhava a vida do Raul Seixas e, por causa disso, eu soube da amizade entre ele e o Paulo Coelho, né? Muita gente diz, Paulo Coelho era um bruxo, era um mago, influenciou Raul Seixas, mas é o contrário. Quem exerceu mais influência nesse relacionamento foi Raul Seixas sobre Paulo Coelho. Para falar a verdade, o próprio Paulo Coelho já chegou a dizer publicamente que se afastou do Raul por causa do receio que ele tinha da entrega do Raul a determinadas forças espirituais do mal. E o Paulo Coelho, metido a religioso, diz até que se converteu para o catolicismo, teve uma visão de Maria aí numa época da vida dele, então ele acabou se afastando do Raul. Mas o interessante é que o Raul Seixas parece que exerceu uma influência sobre ele em muito mais de que uma área só, que uma vez o Paulo Coelho estava no Jô Soares sendo entrevistado e conversando com ele sobre a questão de ele ser um dos escritores brasileiros mais lidos no mundo. Aí ele dava lá o ranking, né? Nos Estados Unidos é tipo o quinto, o quarto, em Israel é não sei que número e tal, e mostrando a abrangência das obras do Paulo Coelho no mundo inteiro. E aí o Jô Soares perguntou a que você atribui esse seu alcance, porque na época que, acho que era Bill Clinton, estava passando um período muito mal na vida dele, e ele estava lendo, ele foi pego por jornalistas, né, paparazzis, foi pego lendo um livro de Paulo Coelho, tipo de autoajuda, né? Aí o Jô Soares fez a pergunta para ele, ao que você atribui essa sua capacidade de alcançar pessoas dos mais diversos países, das mais diversas culturas e tal? Ele disse, olha, eu sou jornalista. Quando eu comecei a escrever, eu escrevia como todo jornalista faz, de forma difícil, bonita, pomposa, rebuscada, e era o meu trabalho, eu era um colunista de um jornal X, mas quando eu conheci o Raul Seixas colocou na minha cabeça que eu devia escrever do jeito que o povo fala, mesmo que para isso eu tivesse que abrir mão do português polido e até colocar erros de português se necessário fosse. E eu venci minhas barreiras, meus preconceitos e comecei a escrever assim. E dali para frente foi que eu consegui ter sucesso na comunicação do que eu queria passar. Então, ele atribuiu a simplicidade, né, trocando em miúdos, ele atribuiu a simplicidade que Raul Seixas disse que ele devia ter a sua capacidade de comunicar bem. Então, eu acho que muitas vezes os pregadores, pastores, eruditos, teólogos e tudo mais se esquecem de que o mais importante é transmitir a mensagem e fazer as pessoas que ouvem entenderem aquilo que está sendo dito. Não é simplesmente você demonstrar o conhecimento que tem, porque senão não vai surtir efeito, né? E eu acho que é nisso que muita gente peca. Você vai falar? Não, fica à vontade. Tá. Não, o Nathan, sabe o que eu ia pedir para você comentar um pouquinho? Das vezes que a gente conversou, o irmão citou um pouquinho, sempre falou um pouco dessa questão da sua experiência da conversão. E Sim. aí eu fiquei intrigado de entender um pouquinho melhor essa história. A gente não teve oportunidade ainda de conversar sobre isso, mas eu queria ouvir de você como é que foi essa experiência, já que já ficou claro que você não vem de um berço evangélico e se converteu aí durante a sua caminhada. Conta um pouquinho para a gente dessa história. Bom, como eu já falei, eu era fã do Raul Seixas, né? Eu conhecia todas as canções do Raul. E
através das músicas do Raul, eu acabei me envolvendo com o que o próprio Raul Seixas seguia, que era o hinduísmo. Ele não seguiu o hinduísmo à risca, nem mesmo o budismo, que é uma espécie de sistema filosófico com base nos Vedas sagrados dos hindus, porque quando a gente fala hinduísmo é uma coisa muito... não é uma coisa muito específica, né? O hinduísmo tem várias ramificações e o próprio budismo é uma espécie de hinduísmo. Mas o Raul Seixas falava muito de um livro supostamente sagrado, escrito em sânscrito, a língua sagrada dos hindus, que se chamava Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é uma frase em sânscrito que significa louvado seja o Senhor, trocando em miúdos, né? O cântico do Senhor. E Gita é a palavra Senhor. O próprio Raul, ele fez uma música em homenagem a Gita, que se chama Gita, o nome da música. Vocês devem conhecer. Ele diz: eu que andei pelos 4 cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Aí Deus fala para ele: às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao seu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Aí começa a falar aquilo todo, aí o coro fica Gita, 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 né? Que é Senhor, Senhor, Senhor. Então, o Raul Seixas, ele falava muito sobre essa filosofia que tem quase aí uns 80% vindo dos Vedas sagrados dos hindus, o Bhagavad Gita, que registra uma suposta conversa entre Krishna, uma das pessoas da divindade hindu, com Arjuna. E esse registro é o Bhagavad Gita. Então, o Raul Seixas, ele fez uma espécie de sincretismo usando a principal matéria, o próprio Bhagavad Gita, com as coisas que ele pensava da vida. Então, ele não se considerava um hindu, um Hare Krishna, né, como a gente fala no popular, um brahmane, nada disso. Se alguém perguntasse para ele qual é a sua religião, ele dizia: eu sou Raul Seixista, porque ele acreditava que ele tinha que montar os pensamentos na cabeça dele, mas ele devia muito ao hinduísmo. Então, conhecendo as músicas do Raul, a filosofia do Raul, eu fui atrás do Bhagavad Gita. Eu não era crente nessa época, eu devia ter os meus 15 anos, 13, não, 16, por ali, nessa faixa, né? Porque quando eu me converti, foi antes de servir o Exército, e eu acho que eu tinha 17 anos. Então, eu me envolvi com as músicas do Raul, li o livro que o Raul teria lido, que é o Bhagavad Gita, e comecei a praticar o que o Bhagavad Gita ensinava. E o Bhagavad Gita ensinava mantras, yogas, para o espírito, para a alma e para o corpo. Mantra yoga, Raja yoga, Bhakti yoga. E eu comecei a praticar aquilo ali dentro de casa, através das canções do Raul. Só que o grande lance de tudo isso, dessa abordagem Raul Seixista e hinduísta, é que ele tem uma visão que nos meios evangélicos é muito parecido com o fatalismo e o determinismo calvinista. Há muitas semelhanças. E, inclusive, tem uma música do Raul onde ele tenta expressar um pouco disso. O nome da música é Judas, que é considerado como o ícone da suposta predestinação fatalista, indeterminista, arbitrária deste Deus egoísta, né? Egocêntrico e tudo mais. Aí, Raul Seixas, na música Judas, ele diz assim, que ele fazia parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, que tinha sido escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo teria morrido como um homem, o mártir da salvação, deixando para ele, o seu amigo, o sinal da traição. Sabe por quê? Porque lá em cima, isso é uma música, né? Lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Aí Judas continua na segunda estrofe dizendo assim: se eu não tivesse traído, morreria cercado de luz, e o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. Para provar que me amava, pediu outro gesto de amor, porque a traição já era um gesto de amor, mas, além disso, pediu outro gesto de amor. Pediu que o traísse com um beijo, que minha boca então marcou. Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Então, várias músicas do Raul davam essa ideia de um suposto destino previamente estabelecido pelo egoísmo megalomaníaco desta divindade, né, que arbitrariamente decidia o que ia acontecer com cada um. E isso causou um choque em mim, me deixou em parafuso, e eu chorava com as músicas de Raul Seixas, me preocupava muito, eu ficava muito angustiado, eu queria saber o sentido da vida.
para resumir a história, eu tenho um histórico na minha família, por parte de mãe, de esquizofrênicos paranoides. Parece que tem 4 tipos de esquizofrenias e a esquizofrenia paranoide é a mais comum, mas é a mais violenta porque a pessoa que tem a esquizofrenia paranoide, ela tem alucinações, ela vê coisas e ela ouve coisas. E eu tive um primo que se matou, suicidou-se, que também era esquizofrênico a vida inteira, teve o surto aos 17 e até o final da vida ele ficou esquizofrênico. Eu conheci basicamente assim, não me lembro dele normal, até que um dia ele se enforcou. Aí o irmão dele, meu primo, correu lá, tirou o Fernando da corda, tirou ele correu para o quintal, comeu lixo, morreu intoxicado naquele mesmo dia. Tive um tio do Fernando, meu tio também, chamado Joaquim, que foi esquizofrênico a vida inteira. A minha mãe perdeu o que seria a minha irmã mais velha por causa de um surto do meu tio. Num determinado dia que ela estava trabalhando em casa, ele entrou nu na sala da minha mãe, que era costureira, com algumas clientes, e aí a mamãe começou a brigar com ele, estava com 8, 9 meses, eu não me lembro aqui exatamente esse detalhe, mas sei que nesse momento ela teve essa raiva, ficou nervosa e acabou perdendo a criança. E meu tio morreu no manicômio, passou a vida inteira tomando remédio controlado e morreu esquizofrênico. 2 filhos do meu tio Joaquim, André e Daniel, parece que os 2 ou um dos 2 teve problema também, um foi assassinado, mexeu com o pessoal, bateram nele, eu sempre penso que era esse, que era louco, mas de vez em quando a esposa, a viúva do meu tio, sempre me fala que na verdade o louco era o outro que ficou, que eu troco os nomes, se é Daniel e André, eu lembro quem é quem, mas também esquizofrênico. Eu tive uma tia que eu não conheci, chamada Rita, que me disseram que é esquizofrênica, e a avó, a mãe da minha mãe, também era esquizofrênica, que tinha surtos e problemas e etc. Então, assim, um histórico por parte de mãe eu já tinha. Além disso, eu me envolvi com drogas na minha adolescência, desde os 13, e aí juntou uma coisa com a outra, e as músicas de Raul foram basicamente o gatilho, né? Foi o estopim, porque quando eu comecei a pensar sobre isso, a praticar as yogas do hinduísmo, e eu perdi o controle dos meus sentimentos, das minhas ideias, dos meus pensamentos, e aí fiquei louco, completamente louco, tentei matar minha irmã enforcada, corri nu no meio da rua, eu fui internado no manicômio, fui enjaulado e amarrado numa cama de cimento, sem colchão, com argolas, foi um negócio assim muito traumático. Parecido com aquele filme do Rodrigo Santoro, né, que Sim. é Santoro, Santoro, é o Bicho de 7 Cabeças. 7 cabeças, é. Exatamente. É bem parecido com aquilo ali. E foi isso, eu fiquei 40 dias nessa jaula até que eu pude ser solto para receber visitas, e aí eu fiquei numa jaula mesmo, com grades. Eu digo jaula, às vezes o pessoal pensa que é um eufemismo, não é não, é jaula mesmo. Tinha o pátio e os quartos dos loucos mais calmos e tinha as jaulas. As jaulas eram para os loucos perigosos que causavam problema. No dia que eu entrei no manicômio, eu comecei a dar golpes lá de capoeira no pessoal que estava me pegando, os enfermeiros, eu treinei capoeira durante 3 anos e meio, e todo doido tem força, né? Vocês sabem disso, porque até na Bíblia fala que os loucos eram amarrados com grilhões e eles quebravam aqueles grilhões. Mas pela experiência também, a gente conhece um louco aqui, outro ali, que você sabe que o pessoal amarra nas cordas porque o bicho ninguém segura, né? É uma força sobrenatural. E aí eu comecei a dar golpes de capoeira nos enfermeiros, aí eles me colocaram numa camisa de força e me levaram para a jaula. Eles iam me deixar solto num pátio, mas me levaram para a jaula, aí pisaram no meu pescoço, me deram chute, cuspiram em mim, aquela coisa toda. Eu sempre brinco dizendo que é um tratamento médico que naquela época eles tinham, que a gente não entende, e o pessoal ficou um pouco escandalizado, né? Mas eu já dei aula para senhoras que eram psiquiatras, né? Psicólogas, e elas disseram: Natan, não diga isso, as coisas mudaram muito, não são mais assim, hoje em dia é uma coisa muito boa. Eu disse: bom, se eu tivesse tido a sorte de ter ficado doido agora, então a experiência teria sido outra, né? O problema é que eu fiquei doido em 1990, né? 1989, então não tem como ter outra história. E aí depois que eu fui solto, né, da jaula, aí eu comecei a receber visita, minha mãe me visitou, ficou escandalizada com a situação, e a gente era forçado a participar de sessões espíritas, tá? Lá na Casa de Repouso, Nosso Lar, na Avenida da Reitoria, em Fortaleza. Para quem conhece aí a cidade de Fortaleza, que é a minha cidade, foi exatamente aí que eu fiquei internado. Aí minha mãe me tirou, assumiu um termo de responsabilidade, e eu fiquei tomando remédio controlado, que, segundo a minha mãe, seria exatamente a mesma coisa que meu tio experimentou, e ele ficou tomando remédio controlado a vida inteira, né? E eu morreria assim, tomando remédio, sem nunca ser curado, porque não teria cura, aquela coisa toda, como aconteceu com todos os meus familiares. Eu passei 1 ano
nessa condição, quase me matando a minha irmã, e o pessoal preocupado comigo, meu primo também, um vizinho, um amigo de infância. Aí fui esse ano inteiro, só que quando eu saí do manicômio, minha mãe tinha se convertido, minha irmã também, um amigo de infância também, meu primo também. Aí começaram a pregar para mim, me levar na igreja evangélica, até que depois de um ano de muita insistência, muita oração, aí eu nasci de novo. Aí foi quando realmente eu voltei a mim, né? E eu comecei a estudar a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, e as coisas foram mudando aos poucos. Então, eu fui ficando assim, bom e normal, muito devagarinho. Não foi um milagre instantâneo, não. Mas graças a Deus, depois que eu me entendi por gente, eu comecei a estudar e tentar recuperar o tempo perdido. Então, de lá para cá, tá tudo bem, graças a Deus, já não tomo remédio controlado já faz uns 30 anos, aproximadamente, né, 20 e tantos, e a história é essa, basicamente assim, né, de forma bem resumida. Ô pastor, qual que é a sua relação com as músicas do Raul Seixas hoje? Não, hoje em dia eu reconheço a grande inteligência que Raul Seixas tinha, porque de fato ele era um grande gênio, não somente no sentido literário ou musical, porque ele não era, por exemplo, um bom cantor, um bom guitarrista, ele não era um excelente instrumentista, nada disso, mas ele sabia comunicar, ele sabia o que estava fazendo e ele conseguia colocar o sentimento na música misturando com... É uma coisa fora do normal. Ele não foi uma pessoa tão simples, tão comum como as pessoas pensam, não. Não é à toa que ele é considerado como o pai do rock brasileiro, né? Ele foi muito inspirado por Satanás, mas ele também fazia muitas perguntas sobre Deus. Para você ter uma ideia, Raul Seixas, a primeira esposa dele era filha de um pastor batista. A primeira esposa do Raul foi a filha de um pastor batista. E ele se aproximou assim do evangelho, ele conhecia a Bíblia, ele lia a Bíblia, citava a Bíblia nas canções dele, mas o coitado do Raul, ele não tinha as respostas, ele apenas fazia as perguntas. Mas ele pensava que o bem e o mal estavam de braços e abraços num romance astral, num controle maior da divindade, né? Inclusive, ele diz isso naquela música O Trem das Sete, né? Diz, oi, oi, o céu já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Oi, lá vem Deus deslizando do céu entre brumas de 1000 megatons. Oi, oi, o mal vem de braços e abraços com bem, num romance astral. Amém. Ele achava que o bem e o mal eram controlados por Deus com um propósito maior de fazer o homem crescer espiritualmente. Então, Raul, ele destilava isso em todas as suas canções, as pessoas não entendem o que ele diz, mas o objetivo dele era esse. Hoje, como crente, eu consigo entender. Naquela época eu não entendia, eu curtia, né? Eu me angustiava, eu me perguntava, eu chorava, aquela coisa toda, buscava uma resposta, queria entender o que ele queria dizer, mas eu não sabia. Só depois que eu nasci de novo, fui batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, que eu, quando ouço a música do Raul, eu sei o que é que ele quer dizer e eu entendo o que está por trás do que ele está falando. Só hoje é que eu entendo. Era muito inteligente, muito capaz, um excelente comunicador, mas infelizmente ele não sabia o que estava acontecendo com ele e ele não dava resposta de nada, ele só fazia perguntar na sua frente. Só uma curiosidade sobre o Raul, ô Zeca. Eu moro aqui em Caieiras, não sei se o Natan sabe, mas o Raul veio uma vez aqui em Caieiras e o pessoal achou que ele era um cover dele. O Sósia, um cover. Era o Sósia. Aí ele o teve pessoal que tocar para provar. Bateu nele, chamou a polícia, ele foi preso e teve que tocar para provar que era ele mesmo. Caramba, não sabia disso daí, não. É. Só os caras de Caieiras mesmo para fazer umas loucuras dessas. É verdade. Vai entender. Ô, Natan, sabe o que me chama a atenção quando você fala dessa sua relação hoje com as músicas do Raul? É essa maturidade que você apresenta e fala, olha, hoje como cristão, como novo nascido, né? Eu consigo ver, entender e absorver, ter maturidade e lidar com isso. Mas não é isso que a gente escuta no meio cristão, não. Talvez, provavelmente, a orientação que o pastor fosse te dar, se você chegasse na igreja, não mexe com isso daí não, meu querido. Se afasta disso, vai ouvir música gospel. Como é que você trata com essas questões assim? Eu não aconselho ninguém a ouvir o Raul Seixas, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando no sentido mais puro mesmo, que eu reconheço ele como um ser humano brilhante, um ser humano dotado de uma capacidade comunicativa fora do normal, né? Ele realmente tinha anseios maiores, ele, rapaz, friamente falando, se você analisar as músicas do Raul Seixas com as músicas das outras pessoas, você observa que tem uma distância muito grande.
Os cantores, eles cantam sobre os seus sentimentos por mulheres, sobre terem sido deixados, traídos, as curtições da vida, essas coisas comuns. Raul Seixas, ele falava sobre o inferno, sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre Judas, sobre Satanás, sobre a Bíblia. Ele só falava sobre questões sobrenaturais e espirituais. Não é comum um cantor secular, supostamente não religioso, né? Porque Raul Seixas pensava que tinha a religião dele, mas você vê um cara cantando sobre esse tipo de coisa. A maioria das músicas do Raul Seixas eram assim. Se a gente fosse passar aqui por algumas letras das músicas do Raul, se o objetivo da gente, por exemplo, vamos analisar as letras do Raul, vamos pegar essa, vamos pegar aquela. Quando você me ouvir explicando o que o Raul Seixas está falando ali, você diz, cara, que loucura é essa? O que é que inspirava ele? O que é que motivava ele? Ele tinha uma sede muito grande de entender o sentido da vida, ele queria conhecer Deus, ele queria ter certeza que estava no caminho certo e ele não tinha resposta nenhuma. Ele estava numa grande confusão, foi muito inspirado por Satanás e acabou sendo esse ícone, né, do rock brasileiro como a gente conhece. Então, assim, não é que eu aconselho as pessoas a ouvir as músicas do Raul, mas eu acredito que os fãs do Raul, que são fãs como eu era também, eles não entendem o que Raul Seixas diz. O que eu quero dizer é isso. Um fã do Raul que não é crente, que não nasceu de novo, ele não entende, ele não sabe de nada do que o Raul Seixas está cantando. Ele curte, ele chora, ele grita, ele faz lá aquela coisa toda, mas ele não entende. Só quando a pessoa nasce de novo, começa a estudar a Bíblia e cresce espiritualmente, se ela tiver a oportunidade de ouvir mais uma vez uma música do Raul sendo tocada, ela vai perceber que agora ela entende o que é que ele está falando. Quer ver uma coisa? Tem uma música do Raul que se chama Novo Aeon. Ela não é assim muito popular, mas alguns de vocês aí devem conhecer. Novo Aeon, inclusive a palavra Aeon é uma palavra grega que aparece na Bíblia, tá, Sim. gente? Significa era, mundo, né? Então, Novo Aeon seria um novo tempo, uma nova era, uma coisa nova que estaria acontecendo na Terra. Esse é o título da canção. Aí quando ele vai cantar, ele diz assim, o sol da noite, não é o sol está nascendo na noite, ou está irrompendo na noite, ele diz, o sol da noite agora está nascendo. Alguma coisa está acontecendo, só que não dá nos rádios, nem está nas bancas de jornais. Ele está falando sobre uma movimentação espiritual. Tá? Interpretando aqui, ele está falando de uma transformação na sociedade, que é uma transformação espiritual. Aí ele vai explicar, em cada dia ou em qualquer lugar, um larga a fábrica e outro sai do lar. Até as mulheres, ditas escravas, já não querem servir mais. É uma revolução social, uma mudança, uma busca. Aí ele explica por que essa mudança está acontecendo, que não dá nos rádios, não está nas bancas de jornais, porque é algo sobrenatural. Aí ele fala, ao som da flauta da mãe serpente, no par inferno de Adão na gente, dança o bebê, bam, 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 uma dança bem diferente. Ou seja, ele diz que embalado pela canção, pela melodia tocada por Satanás, ao som da flauta da mãe serpente, no para-inferno de Adão na gente, a cada nova geração, dança o bebê, uma dança bem diferente. A querer o meu não é roubar o seu, pois o que eu quero é só em função de eu. Ele diz mais uma estrofe, mas eu pulei já para o final. Aí ele diz, sociedade alternativa, sociedade novo aeon, é um sapato em cada pé, é direito de ser ateu ou de ter fé, direito de ter prato entupido de comida que você mais gosta, de ser carregado ou carregar a gente nas costas, direito de ter riso e ter prazer, e até direito de deixar Jesus sofrer. A guitarrazona distorce assim no final. Você vê que é um negócio muito forte. Ele está falando sobre uma transformação social que vai culminar num determinado acontecimento, só que ninguém percebe, porque não dá no rádio, não dá nas bancas de jornais, é uma coisa espiritual que transforma a sociedade. Mas por que isso acontece? Ao som da flauta da mãe serpente, né? Se liga aí. Nossa, já pensou, Vinícius, fazer teologia aí com Raul Seixas, cara? Você nunca imaginou isso, né? É profundo, né, bicho? Pô, muito. Eu já pensei no quadro, tipo, no melhor estilo local aqui pro Roda Bíblica. A Bíblia e o Raul Seixas aí, cara. Sim, muito legal. Se é local, não tem que ter lá, tem que falar do Raul Seixas lá, cara, porque é teologia pura, né? Cara, é muito doido, porque, infelizmente, eu acho que o Raul, ele falava coisas que muitos evangélicos nunca nem pararam para pensar. Não é que Raul Seixas estivesse certo, não.
mas muitos questionamentos dele conseguem confundir o cristão se o cristão não tiver muita base bíblica. A música de Judas é um exemplo clássico, né? Parte de um plano secreto, um amigo fiel de Jesus, escolhido por ele para pregar na cruz. Cristo morreu como homem, o mártir da salvação, deixando para Judas, seu amigo, o sinal da traição. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nem nos perguntam se é pouco ou demais. É uma coisa assim que um evangélico sem base doutrinária, ele vai dizer, rapaz, não é isso que Paulo diz lá em Romanos 9, não? Né? Vai ficar todo doido assim. Mas não é isso que Paulo diz, não? Não é aquele negócio da predestinação, não, que o pessoal fala. Ele não tem, ele está indefeso, vulnerável a qualquer coisa que o Raul Seixas fale, porque, infelizmente, os evangélicos são muito superficiais no conhecimento do Novo Testamento. E aí não sabem como se defender, né? Exatamente. Vai falar, Zeca? Não, pode ir, Vini, vai lá. Não, agora eu vou partir para a Bíblia, já que falou que os evangélicos são muito superficiais aí no conhecimento aí do Novo Testamento. Por que isso, pastor? Você acha que a gente conversando aqui, que antes a Igreja Católica tem alguma influência, a gente não, talvez seja um modo dominante de ali ter um alto clero ali dominante sobre o povo? Como é que é isso? Por que acontece isso? Olha, eu tenho até que me redimir aí, né? Porque eu também sou evangélico, todos nós somos evangélicos, e pode parecer que a gente está generalizando. Mas, assim, a priori, eu acho que é bem isso mesmo. Há uma superficialidade cristã muito grande, né, no nosso meio. E nós, no começo aqui da nossa conversa, a gente até falou um pouco sobre isso, sobre essa questão do tecnicismo, né, o preciosismo, essa suposta erudição, que é o almejo de todos os pregadores e portadores da palavra. E, às vezes, esse tipo de postura é uma coisa que não funciona. E eu acho que não é a vontade de Deus para os ministros da fé evangélica, porque se você for olhar até o padrão da forma do texto do Novo Testamento, a forma do texto do Novo Testamento é o que a gente chama de vulgar, comum, popular. O grego koiné é a linguagem do povo. E quando a gente vai ver as versões das nossas Bíblias no português que a gente tem, é uma coisa muito erudita, né? O português do século XVI, aquela coisa muito rebuscada, e às vezes a gente nem entende o que está sendo dito ali, enquanto naquela época, eles falavam de uma forma bastante popular, bem vulgar, comum, que o povo realmente falava, era o jeito que o povo falava. E hoje em dia, essa busca, né, pela erudição, eu acho que é um dos fatores que atrapalha as pessoas. Você vê um pregador novo que está começando o seu chamado ministerial agora, você observa que pelos cacuetes dele, pela forma dele de falar, ele está tentando imitar alguém. Ele está tentando falar bonito como as pessoas falam, né? Ele quer usar aquelas palavras que são palavras eloquentes, eruditas, de pessoa que sabe do que está falando, cita o grego e não sei o quê. É como aqueles memes de antigamente, lembra do Moshe Erescodor? Lembra disso? Vocês conheceram? O Vinícius conheceu muito. Fala aí, Vinícius. Para. Fala sério, cara. Você nunca ouviu isso daí que o Natan falou? Não. É um meme de uma época que não tinha nem internet, né, Zeca? Caramba, isso daí é muito antigo, cara, que os caras zoavam, mano. Mas assim, é o quê? Isso aí é um pregador, parece que do Rio Grande do Norte, se eu não estiver enganado, que foi ministrar e ele começou a falar no linguajar simples e comum dele, mas ele começou a falar coisas que ele ouvia outras pessoas falarem. Se uma pessoa que ouve e não tem conhecimento vê ele falando ali, vai dizer, eita, que bicho doido, Moshe Eres Kodó. Mas, na verdade, ele está falando uma frase em hebraico, Moshe Eres Kadosh. Aí você diz, o que ele está falando? Ele está falando porque ele ouviu algum pregador falar, aí ele está tentando imitar, ele começa a querer falar bonito. Aí eu estou usando isso como exemplo dessas coisas. Os pregadores que pregam hoje em dia, eles muitas vezes tentam demonstrar erudição e não comunicam a verdade. Talvez porque nem mesmo eles saibam direito do que estão falando. Hoje em dia, o que eu vejo é muita gente seguindo linhas de pensamento, escolas de pensamento. Não, eu sigo a linha tal, eu sigo a linha X, eu sigo a linha Y, então eu leio
todos os proponentes daquela linha, né, os arminianos, por exemplo, né, os arminianos, meus amigos, eu não sou arminiano, mas eu tenho muitos amigos arminianos, eles seguem tudo aquilo que Armínio falava, os seguidores de Armínio falavam, e eles tentam adequar o seu linguajar e a sua comunicação aos termos e às expressões arminianas, mas eles nunca param para pensar sobre o que a Bíblia diz. Então você vê muito isso hoje na igreja. Eu acho que isso criou robôs, assim, não sei, o povo que não pensa, o povo repete pensamento pronto, frases prontas, frases de efeitos, linhas de pensamento, escolas de pensamento, defendem ideias, ministérios, denominações, mas pouco eu vejo de interpretação realmente bíblica. Existe, graças a Deus, existe, mas eu acho que isso é um problema que a gente tem hoje em dia que impede as pessoas de pensarem à luz do texto da teologia realmente paulina, né? Vamos colocar assim. O Vinícius gosta mais do que eu disso que eu vou falar, mas daí antes que ele fale eu já vou lançar aqui, Natan, que o Vinícius fala muito sobre a lente que a gente usa para ler a Bíblia, né? E bom, pelo que eu entendi, é muito isso que você falou. Ou seja, as pessoas 100%. fazem questão de defender uma filosofia independente do que aquilo que o texto está falando. Eu acho que esse é o problema, né? Que vocês perguntaram, eu acho que isso aí é um grande problema. Sim, e eu queria que você comentasse nesse sentido, Natan, porque, bom, o Vinícius também estudou teologia, eu também estudei teologia, e às vezes a gente se pegava em questões assim que eram discussões da filosofia, Sim. porque Calvino falou isso, porque Armínio disse isso, porque Wesley trata assim, porque... Sim. Mas e o texto bíblico? O que ele está falando? O que a Bíblia diz? E aí a gente ia para caminhos que às vezes não eram, até hoje, né, são sem volta, né? E a maioria dos estudiosos, os acadêmicos, os bacharéis, os PhDs, você observa que o grande prazer, parece, que eles têm, eu não quero discriminar porque eu também faço parte dessa classe, né? Mas o que parece é que o maior prazer é discutir as ideias de grandes homens da história cristã. Né, os pensamentos de fulano, os pensamentos de cicrano, debater o que fulano defendia, o que dizia fulano de tal, ter a sua classificação particular de quem foram os maiores heresiarcas da história, esse era herege, esse só virou herege do concílio de não sei quanto. Ou seja, eles gostam desse tipo de estudo e de debate. Mas o verdadeiro debate bíblico, eu acho que ele deixa a desejar, porque as pessoas não citam tanto os textos, as pessoas não interpretam tanto as passagens, elas não olham tanto os contextos, elas gostam muito de citar as histórias, as citações, as frases, os livros, o que diz fulano, o que diz cicrano, mas o texto mesmo, ele acaba ficando ali em segundo plano. Eu acho que está faltando muito disso, sabe? De ler o texto, interpretar o texto pelo texto, e eu acho que isso nos orientaria melhor na interpretação, no entendimento do Novo Testamento. Existe muita coisa que Paulo fala que o pessoal, os grandes eruditos, os grandes estudiosos, inclusive ao longo da história da igreja aí, os grandes nomes que a gente conhece, eles sempre citaram as coisas de Paulo, mas parece que nunca entenderam o que Paulo estava dizendo. Eu sinto isso, eu vejo o Novo Testamento, eu conheço bem o Novo Testamento, né? Depois que eu saí do manicômio, eu fiquei viciado no Novo Testamento, eu devo ter lido o Novo Testamento mais de 15 vezes, eu tenho algumas partes até decoradas, mas o que eu vejo é que o pessoal parece estar interpretando as colocações de Paulo à luz da teologia. É como se fosse uma interpretação pelos óculos, como diz aí o Vinícius, né? Pela lente da filosofia, da teologia, mas não pela própria carta de Paulo, pelos próprios textos de Paulo. E isso eu acho uma pena, eu acho isso uma pena muito grande, porque o preconceito, ele acaba predominando, você fala diferente, as pessoas começam a te atacar e acham que você é isso, você é aquilo, porque você não está dentro do mesmo padrãozinho ali, sabe? Assim, e isso para tudo, eu acho que hoje em dia, né? Você tem que fechar com uma linha de pensamento em tudo. O cara que é da esquerda, ele tem que fechar com toda a pauta da esquerda, senão não dá para se encaixar aqui com a gente aqui, que é da esquerda. O cara que é da direita tem que fechar com tudo. Sim, e além disso, Vinícius, ele acaba sendo discriminado pelo meio, que foi isso que o Natan falou, né? Se você chegar em algum lugar e você não falar que você é, eu sou calvinista. Não, eu sou arminiano. Os caras já vão te olhar. Ih, esse cara aí, ó, qualquer coisa, passa qualquer coisa, e não necessariamente isso é um problema. Você acaba sendo atacado pelos dois extremos, né? Exatamente. E parece que não passa credibilidade, porque parece, o cara então não conhece, se ele não fechou com esse cara aqui, ele não entendeu direito esse cara aqui. Exatamente.
Agora, se houver a oportunidade de um debate prolongado, uma comunicação maior, alguma coisa assim, pode ser que a pessoa se surpreenda, porque muitas vezes a gente tem esse costume, né, de se aproximar de alguém à luz do que a gente pensa sobre o que a pessoa representa. Vamos supor, eu vou debater com alguém, aí o irmão se apresenta para mim, eu sou da Assembleia de Deus. Aí você já cria na sua cabeça uma imagem do que aquela pessoa é, do que ela pensa, do que ela sente, as fragilidades, virtudes e invirtudes, mas isso não significa nada, porque se você mantiver esse preconceito, você talvez não consiga conhecer a pessoa pelo que ela realmente é. Todos nós somos seres pensantes, que temos sentimentos, coisas individuais, e nós podemos concordar ou não com o grande líder da nossa denominação, né? Sim. E a gente pode ter um ponto de vista diferente, uma interpretação diferente. Eu acho que é uma tolice querer ficar debaixo das rédeas dos concílios cristãos dos séculos passados. Eu acho que isso é uma coisa que não faz bem. Mas hoje em dia, se você tiver um pensamento que não seja ortodoxo, né? Se for um pouquinho heterodoxo, não vou nem dizer que o pessoal já gosta logo de taxar de heresia, né? Mas se for um pouquinho heterodoxo, o pessoal já começa a te descartar, a te discriminar, a colocar títulos, rótulos, o bullying, né? Aquela coisa, a pressão para você acabar tendo que se definir por um grupo, porque a pressão é tão grande que você não consegue manter a sua opinião, né? Então, eu acho que muita gente acaba estragando, sabe, o diálogo, a comunicação e o crescimento por causa disso. E até mesmo desprezando os mais simples, assim, que às vezes até se parecem com Jesus. Às vezes nessas conversas, como o Zeca disse, a galera nem cita Jesus, nem lembra da existência de Jesus e acaba desprezando a simplicidade do evangelho ali na vida mesmo ali, né? Concordo. O pastor, e como que o senhor falou dessa paixão que teve pelo Novo Testamento, logo que depois saiu do manicômio e tudo mais? Em que momento que veio essa paixão por estudar mesmo tudo mais profundo, que dá para perceber que o senhor fala com base mesmo, sabe o que está falando. Fez teologia? Rapaz, como foi isso? Mas eu fiz teologia recentemente, alguns anos atrás, né? Fiz um bacharelado em teologia, mas a minha história começa lá atrás. Antes de me converter, eu já estava na busca de Deus, né? O meu interesse era esse. Depois de toda a história, o drama, o manicômio e tudo mais, o remédio, quando eu me converti, nasci de novo, que eu comecei a ficar bom, né? Que eu comecei a ler o Novo Testamento, eu ainda não entendia. Eu li o Novo Testamento e não entendia. Era um português muito complicado para mim, chocarrice, parvoíce, eu não sabia o que significava nada disso. Um português difícil. Além do mais, eu só tenho até a 8ª série, em estudos convencionais. Eu tinha plantação de maconha no quintal da minha casa, eu usava muita droga, e eu nunca estudei convencionalmente. Estudei até a 8ª série. Depois eu fiz 3 8ª séries, aí eu fui internado no manicômio, não passei para o primeiro ano do 2º grau, né? Naquela época chamava assim, e depois eu fiz supletivo, e fui estudando por conta própria. Mas o meu interesse pelo estudo começou com a Bíblia. Eu ia ler o Novo Testamento, e eu queria entender, e eu não entendia nada. Aí eu pegava um dicionário de português, aí ia procurar aquela palavra que estava lá, né? Parvoíce, chocarrice, o que fosse. Qualquer palavra que eu não entendia, eu ia para o dicionário. Quando eu chegava no dicionário, aí tinha lá a palavra e tinha umas siglas antes do significado daquele verbete. Tinha SUBJ, ADJ, aí eu não sabia o que era ADJ, SUBJ. Aí eu ia para o começo do dicionário e tinha SUBJ, substantivo, não sei o que é. Mas o que é substantivo? Eu não sabia o que era. Eu não tinha aquele conhecimento. Eu me lembrava que quando eu era bem criança, eu tinha estudado um pouco de português, mas não sabia nada. Aí eu pegava o glossário de português da minha mãe, aí eu ia lá, substantivo, adjetivo. Então, esse círculo, né, foi sofrido, não foi fácil, não. Isso foi em 1990. De lá para cá foi um processo muito longo. Mas, através desse círculo, né, esse ciclo de pegar a Bíblia, procurar no dicionário, entender o que é aquela palavra, ir para o glossário de português, eu acabei aprendendo um pouco mais de português, comecei a aprender a me comunicar, porque comecei a ler muito, e na época eu só falava gíria e palavrão, né, maconheira, sei lá, quase 5 anos, surfista, cabelão grande, brinco na orelha, plantação de maconha, eu era totalmente diferente do que eu sou hoje. Então, assim, eu não sabia me comunicar, só era gíria, palavrão, aí eu fui moldando, aprendendo, aí comecei a fazer cursos, estudar, aí estudei inglês, aí fui estudar uma coisa, programação de computadores, comecei a trabalhar como programador de computador e eu fiquei viciado em aprender. Até hoje eu sou assim, eu amo aprender as coisas, descobrir os segredos, entender o que está errado, fazer funcionar. Então, isso foi um processo muito longo desde esse período. Então, a minha base, a minha convicção, como cristão mesmo, a partir do Novo Testamento e das coisas da vida, ela foi um processo
de volta à sanidade e de recuperação de tempo perdido. Porque, como eu tinha perdido muito tempo na minha vida, eu comecei a estudar, a fazer cursos e tudo mais, e fui aprendendo e absorvendo tudo isso. E até hoje eu vivo fazendo isso, eu não paro, né, o tempo todo. Mas foi assim que aconteceu comigo. O Natan, é até engraçado quando a gente fala isso, assim, desses interesses pelo estudo, né? Um pouquinho antes você falou dessa questão, às vezes, da superficialidade do cristão. A gente vê pouco isso, né? Infelizmente, assim, bom, não vou nem Sim, entrar na verdade. questão, não vou nem entrar na questão do estudo da teologia, mas você falou do seu interesse pela leitura do texto bíblico. Ler, entender, né? Isso, o texto, a Bíblia, você pegar a Bíblia, não precisa pegar livro de teologia nem nada, pegar a Bíblia e ler. A gente fez uma entrevista com o pastor Vailate, ele citou uma pesquisa, que, se eu não estou enganado, ele falou que era de 2010, já é bem antiga, mas que ela... 2010, quando saiu o censo, né? Que ele falou que fizeram uma pesquisa com pastores, e 54% dos pastores disseram que nunca leram a Bíblia inteira. Uhum. Bom, não sei se dá para falar que é um absurdo, né? Mas você que já pesquisou bastante no dicionário deve ter outra palavra que indique melhor isso. Mas é um É triste, diagnóstico né? terrível, né? Terrível. Se Sim. a liderança não lê, imagina o povo. E aí, como é que nós vamos crescer se a gente não lê e não tem conhecimento da própria palavra? Eu acho que ler é muito importante, viu, Zeca? Mas tem muita gente que lê naqueles planos de leitura e leram a Bíblia toda mais de uma vez, através dos planos de leitura. Mas ler é uma parte importante, não me entenda mal, mas eu acho que está faltando também o interesse de entender, sabe? É aquela coisa de perseverar num determinado texto aparentemente mais obscuro, é você buscar, é você orar, é você não se precipitar na tentativa de produzir revelação. Tem muita gente aí produzindo revelação em cima de texto que não entendeu e se precipitou em ter uma resposta e tinha que dizer alguma coisa. Então, eu acho que essa falta de interesse de entender e honestidade para dizer que não entendeu e esperar o tempo até que aquela luz chegue, eu acho que isso também atrapalha muito, porque às vezes o ler por ler não ajuda muito. Faz parte, é bom, a gente se familiariza, é maravilhoso isso. Mas eu acho que tem que ter um passo a mais, uma camadazinha a mais aí, buscar o entendimento também. A leitura rápida, aquela leitura de calendários e tudo mais, ela faz você ler a Bíblia toda num ano, em 6 meses, mas às vezes você simplesmente lê para cumprir uma obrigação e você não entende. Essa leitura consagrada ali, debruçada, sem pressa, onde você fica orando em cima daquele texto, passa um tempo meditando, ruminando, isso também é muito importante. Eu acho que tem que ser feita uma coisa sem desprezar a outra, sabe? Sim, sim, é muito legal pensar nesse aspecto também. Famoso livro aí que Cristiano, no Mackenzie, iria ficar maluco aí, entendes o que lês lá, É, né? é, sim. Eu vi no Vejam Só, o Natan, você falando lá do anticristo, né? Do anticristo aí que vem do islamismo aí. Por que isso? Para a gente entender aqui. Eu só sei disso. Ele vem do islamismo, mas por que ele vem do islamismo? Tá. Pode falar, Zeca, quer falar? Não, é que eu ia falar que, de novo, né, o pentecostal aí já surgiu, né? Ele vai falar que vem da Europa também. Pode falar aí, irmão. Bom, Não, na verdade... cara, vou revelar meu lado adventista, cara. Vem do... Igreja Católica. Tá. Tô brincando. Eu nem sei de que lado vem Cristo. Vou aprender agora. O assunto do anticristo ele é bem recorrente na Bíblia, né? O termo anticristo, obviamente, ele só surge no Novo Testamento, o termo, mas o conceito, ele é antigo, desde os profetas do Antigo Testamento. E cada profeta, ele se referiu a este último inimigo do povo judeu de uma forma diferente. Cada profeta, às vezes, se dirigia a um rei, a um estadista, um governante da sua época, e isso era usado, até hoje é usado, como uma dupla profecia, uma profecia de dupla referência, né? Duplo cumprimento. É uma coisa que se refere a alguém daquele tempo, mas pelas características espirituais, fica claro, fica evidente de que há um cumprimento futuro em um outro personagem, que é o mesmo que nós, como cristãos, chamamos de anticristo. E eu sou futurista, pré-milenista e pré-tribulacionista. Normalmente, quem segue essa linha de pensamento que eu sigo, ela acredita que o anticristo ele vai vir da Europa.
e ele vai ser um estadista, um líder político que vai vir de alguma região da Europa, porque é o antigo Império Romano do Ocidente, que se transformou na Europa atual. Então, a expectativa seria essa. Eu sempre criei assim a minha vida inteira. Mas em 2013 eu comecei a me aprofundar no estudo da Bíblia, inclusive eu escrevi até um livro sobre isso, que é esse aqui, quando eu mudei a minha forma de pensar sobre o assunto, a Bíblia, o islamismo e o anticristo, foi o meu trabalho de conclusão de curso no meu bacharelado de teologia, coincidiu que na mesma época lá eu estava me aprofundando nesse tema, e aí foi quando eu mudei, né? Porque eu passei 3 dias, dia e noite, estudando, lendo, meditando, pesquisando, fazendo anotações. Depois dos 3 dias, eu me perguntei assim, sabe? Eu disse, rapaz, será que o anticristo vai vir do islamismo? Eu cheguei a essa pergunta porque eu comecei a estudar escatologia de forma mais profunda, e toda vida que a gente estuda escatologia, a gente tem que estudar sobre Israel, né? Porque todos os profetas eram israelitas. Toda a perspectiva do profeta é a partir da terra de Israel. Quando ele fala, virás do norte, nações do oeste e do leste, atacará o sul, sempre ele está fazendo ali um ponto de referência da terra de Israel. Então a gente tem que entender um pouco da terra de Israel, da cultura dos judeus, etc. Então, começando sobre o assunto, e me aprofundando no assunto, estudando sobre Israel, eu comecei a perceber que havia uma citação muito recorrente dos tais palestinos. E eu não sabia o que diabo era Palestina. Inclusive, é um capítulo desse livro, O que diabo é Palestina, né? Porque não aparece na Bíblia, Palestina nunca foi um lugar, e aí depois eu fui descobrir que era o nome que é dado a todos os descendentes de Ismael e Edom, que eles se misturaram e geraram esse povo, que na verdade estavam ali ao redor de Israel, reivindicando uma causa que não existe. E Yasser Arafat, aquele egípcio, no ano de 1937, num discurso da ONU, ele disse que eram os descendentes dos palestinos, mas deixa que esse termo ele foi inventado por Alexandre, o imperador Adriano, imperador romano, no ano de 132 a 135, durante a revolta de Bar Kókhba. E aí ele quis exterminar o judaísmo da região e ele deu uma ordem que a partir daquele dia Jerusalém não seria mais chamada de Jerusalém, seria chamada de Aeólia Capitolina e a terra de Israel seria chamada de Síria Palestina. Daí é que esse nome se perpetuou até o mandato britânico no final da Segunda Guerra Mundial. E Yasser Arafat, esperto como era, ele pegou esse termo e disse, nós somos os descendentes dos palestinos, mas nunca teve uma região chamada Palestina, nunca houve um povo palestino, isso é algo ficcional. Só que aí eu comecei a me deparar com o tal do povo palestino e pelo que eu via, todos eles eram, na verdade, praticantes do islamismo. E a única fonte de direito civil de muitos muçulmanos em países fechados com o Islã era o Alcorão. E quando eu comecei a estudar, vendo o Alcorão, foram 3 dias ininterruptos, né, de muita leitura, muito estudo, eu estava assim, bem empolgado naquele afã de descobrir aquelas coisas, e eu comecei a perceber que as características pregadas pelo Alcorão, pelas sunas, para quem é sunita, né, que é 86% da religião islâmica, eu comecei a perceber que tudo apontava para as características do anticristo. Tudo batia, casava perfeitamente bem. E eu me assustei, então me levantei assim, depois desses 3 dias, e me perguntei, cara, será que o anticristo vai ser islâmico? Assim, inocentemente, né? Ingenuamente. Aí eu disse, vou pesquisar aqui na internet. Aí fui lá no Google e coloquei anticristo islâmico. Para minha surpresa, tinha centenas de entradas, vários links, e eu fui olhando muita besteira, muita especulação, muita conjectura, muita fantasia, mas eu achei um livro de um estudioso de 500 páginas, 400 e poucas páginas, falando exatamente isso. Aí eu me interessei e comprei. Não existia ele em português na época, né? Ele se chama Middle Beast, A Besta do Oriente Médio, escrito por Joe Richardson. Aí eu li esse livro de capa a capa. Eu disse, cara, muito boa a defesa dele, tem sentido, eu enxergo isso na Bíblia também, e a partir dali eu fui abandonando meus velhos conceitos e comecei a ensinar e a pregar devagarinho sobre isso, falando, e hoje eu já tenho até livro escrito, né? E no começo muitos dos meus colegas zombaram de mim, ficaram brincando, rindo comigo, e à medida que eles iam me perguntando, que eu dava a resposta, mas e esse versículo? E esse texto? E não sei o quê, aí eu começava a responder, aí eles foram ficando calados, não sabiam mais o que dizer, e alguns desses que no começo brincavam comigo, hoje em dia parece que já estão pregando também da mesma forma. Então, assim, existe base bíblica para isso?
Eu acredito que sim, mais do que a gente imagina. Nós temos algum pregador, algum cristão, algum pastor que tenha defendido esse pensamento ao longo da história da igreja? Dezenas deles. Só que a gente não sabe. Aí é que é importante a gente pesquisar. Mas assim, eu estou só dando aqui uma abordagem geral, sem explicar o porquê, mas se você tiver alguma pergunta específica, Vinícius, eu posso responder, tá? Mas é só para dizer para você a razão do porquê eu mudei, né? E por que hoje eu penso assim. Na verdade, a gente marca um outro só para falar disso depois. Só para falar disso, vai tomar bastante tempo. Mas a minha dúvida, o Natan, é sobre o Alcorão. Eu conheço pouco, li pouca coisa, vi pouca coisa. E assim, eu não tenho problema nenhum com o pessoal de outras religiões, de nada, mas com o Alcorão, sinceramente, eu fico um pouco com o pé atrás. Assim, não falando que é o pessoal lá, nada disso, de preconceito com eles. É só um pouco de pé atrás. É um livro que incita a violência? Sim, sim. O Alcorão, vamos fazer aqui o beabá, né, do islamismo com base no Alcorão. A maior linha, existem 70 subdivisões no islamismo, 70, mas a maior linha, de 86% para mais, é sunita, a maior linha, tá? Pouco são os xiitas, e aí vem outras subdivisões também, mas os sunitas, por exemplo, além do Alcorão, eles têm as sunas, a tradição do profeta Maomé, né? Então, eles seguem tanto o Alcorão quanto as sunas. Os xiitas e outros não, eles seguem só o Alcorão. Se você ficar só no Alcorão, porque o pessoal, aqui no Brasil nós temos até um ditado que diz assim, não, fulano de tal é xiita, não, isso é xiita, como se o xiita fosse mais radical, né? Mas isso não é verdade, porque o radicalismo do islamismo, ele vem do Alcorão. Ou seja, um xiita que segue só o Alcorão, ele poderia sim ser radical, mas os sunitas também. Para falar a verdade, se a gente for lembrar do ataque às Torres Gêmeas, os que fizeram isso eram sunitas. O Estado Islâmico mais recente, sunitas também. Outros grupos aí, Boko Haram, todos esses que a gente conhece da mídia, todos são, aliás, eu acho que o Hezbollah talvez seja xiita, mas a grande maioria dos grupos que a gente ouve falar são sunitas. Então, não tem esse negócio de dizer, esse é mais radical do que aquele. O radicalismo, ele vem do Alcorão. O Alcorão, ele é subdividido em duas partes. O Maomé, ele teve revelações ao longo de 22 anos. Nos primeiros anos, ele pregava paz, misericórdia, comunhão, fraternidade. Por quê? Ele esperava que os judeus seguissem ele. Ele, inclusive, quando começou a ter as revelações, aspas, porque ele espumava pela boca, queria se matar e tinha convulsões, tá? Aí, quando o anjo Gabriel apareceu para ele, enforcou ele contra a parede da caverna e disse, recita, recita. Olha as revelações que o homem tinha. Aí, inclusive, Alcorão significa recitação, né? Recitação. E Maomé era analfabeto, ele não lia, não escrevia, não sabia ler. Aí ele dizia, como é que eu vou recitar se eu não sei ler? Aí, esse é o milagre do islamismo, né? É o milagre do Alcorão. O Alcorão ter sido escrito por uma pessoa que era analfabeta. Esse é o grande milagre, tá? Aí, quando Maomé começou a ter as revelações, ele procurou a esposa dele, que era não sei quantos anos mais velha do que ele, chamada Khadija. Aí ele começou a compartilhar o que estava passando, que ele estava querendo se matar, ele estava agoniado, parecia que era um demônio que estava perturbando a vida dele. Aí a mulher preocupada disse, não, vou chamar meu primo que é evangélico, cristão, né? Ele era cristão, parece que cristão do segmento nestoriano. Naquela época lá na Península Arábica, aí eu vou chamar meu primo. Chamou o primo, aí o primo chegou, aí ficou ouvindo, ouviu, fazendo ali, né, o diagnóstico, ele disse, rapaz, olha, eu não sei não, mas as coisas que você está me contando aí parecem as histórias dos profetas da Bíblia. É parecido demais com os profetas. Eu aconselho você que você vai conversar com os judeus, porque os judeus entendem esse negócio aí de profetismo. Aí Maomé já botou na cabeça dele, meu Deus, será que eu sou um profeta? Aí ele foi falar com os judeus. Aí quando ele contou para os judeus a história, aí os judeus começaram a rir, a zombar, ridicularizaram Maomé. Maomé ficou com raiva, mas ainda guardou a esperança de que eles aceitariam ele como profeta e o seguiriam. Os primeiros anos de Maomé, todos os que seguiam e que acreditavam nele eram induzidos por ele a se curvarem para Jerusalém.
Hoje em dia, eles se curvam em direção a Meca, mas naquela época, eles se curvavam em direção a Jerusalém. Eles começaram a imitar os comportamentos do judeu, tudo, começaram a imitar e tal. Quando ele percebeu que os judeus não iriam segui-lo e que eles desprezavam o que ele falava, ele pegou um ódio de uma forma tal que ele começou a perseguir os judeus mais do que qualquer outro povo. Tanto é que no Alcorão, os judeus são chamados dezenas de vezes de porcos fedorentos, macacos, tudo que não presta. Porcos e macacos são os nomes que são mais usados para os judeus no Alcorão. Aí ele começou a fazer investidas contra os judeus. E numa noite, ele sozinho matou 700 judeus com a sua própria espada. 700 judeus amarrados, enfileirados, ele saiu degolando, decapitando um por um. E, por coincidência do destino, Maomé morreu envenenado por uma judia cujo marido tinha sido decapitado por Maomé. Não nessa noite, né? Não era um destes, mas futuramente a mulher também era a esposa de um judeu que foi assassinado por ele e ela acabou envenenando ele. O que eu quero falar aqui é o seguinte: a primeira parte do Alcorão, que se encontra na parte de trás do Alcorão, é meio confuso, mas é isso mesmo. O Alcorão, você pega o livro de... O Antigo Testamento deles é Deus legal, o Novo Testamento é Deus bravo. É o contrário do nosso. É assim. O Antigo Testamento para a gente começa no livro, não é o começo do livro? O Antigo Testamento? Pronto, no caso deles é diferente. Tem um livro, divide o livro no meio. A parte de trás é a parte boa, é a parte da comunhão e da fraternidade, que são os primeiros anos do profeta. Não me pergunte por que a ordem é assim, que aí eu também não sei, mas é desse jeito. A parte da frente, as primeiras partes do livro é a parte de vingança, de ira, de terror, de morte, assassinato, quando ele prega contra os que ele chama de kufar, né, que no árabe seria infiéis, incrédulos. Então, a primeira metade é de ira, a segunda metade é de apaziguamento, mas a última metade são os primeiros anos de revelação do profeta e a primeira metade são os últimos anos. É confuso, mas é desse jeito mesmo. Então, o que acontece? Nos primeiros anos, que está registrado na parte final do Alcorão, ele falava sobre paz, fraternidade, porque ele esperava que os judeus o seguissem. E quando ele viu que não estava dando certo, aí ele ficou indignado, aí começou a dizer que agora era para matar, trucidar, e há mais de 160 aietes, que seriam os nossos versículos, né? Aietes no Alcorão, mais de 160. Inclusive, todos estão registrados nesse meu livro, tá? Todos os... O Zeca tem um, né, Zeca? Eu te dei um livro desse. Deu. Depois você olha lá, você procura lá no índice e vai justamente no Alcorão, que tem lá onde eu coloco todas as passagens do Alcorão, e você vai ver mais de 160 aietes, versículos, né? Onde ele explica por que eles precisam praticar o terrorismo. A lógica é que eles têm que ser cruéis com os inimigos da forma pior possível e divulgar isso com riqueza de detalhes, para que chegue aos ouvidos dos que não conhecem os muçulmanos, para que eles fiquem apavorados quando eles chegarem em suas terras e não ofereçam muita resistência à sua conquista. Esse é o objetivo do terrorismo islâmico. O jihad é para isso que serve, e é explicado no Alcorão, para colocar terror no coração das pessoas, o terrorismo, né? Aí o que acontece? Existem duas realidades para o muçulmano. Ele tem que viver em paz com aqueles que são da casa da paz. Os que são muçulmanos, com ele também. Com esses ele tem que ter paz. Mas existe uma casa da guerra. Com estes não pode ter sociedade, eu não posso confiar, não posso ter aliança, eu tenho que tratar como um animal. E é por isso que eu posso matar sem problema nenhum, porque é da vontade de Alá, vontade de Deus. Então, existe a paz com os que são da paz e a guerra com os que são da guerra. E aí, em relação a jihad, que é a palavra luta e combate em árabe, tem a grande jihad e a pequena jihad. A grande jihad, no islamismo, é a luta contra os seus próprios desejos, a sua carnalidade, aquilo que você quer fazer de errado. Essa é a grande jihad. A pequena jihad é aquela que você tem que decapitar um ou outro de vez em quando, mas tem que ser feita também. Então, o Alcorão, ele propaga esse sentimento. Aí você diz assim, Natan, mas eu conheço tantos muçulmanos que são gente boa. A maioria dos muçulmanos tem a índole boa, são pessoas do bem, fraternas, amigas, dóceis, são pessoas maravilhosas. O problema é que a minoria é feroz o suficiente para conseguir causar o estrago que causa, porque estes seguem o Alcorão à risca. Os outros são como os cristãos brasileiros,
brasileiros. Nasce no Brasil, é cristão, sou cristão, sou. Amém, graças a Deus e a Nossa Senhora. E aí o cara vai vivendo aquilo ali sem saber direito o que é que ele quer, o que ele crê ou o que ele não crê. Nasceu numa família islâmica, ele é islâmico de nascimento, está naquele país, mas ele não pratica, ele não entende, ele não conhece. Quando você vai atrás e se aprofunda, aí você vê como o negócio é sério. Se vocês quiserem uma dica de leitura para entender o Alcorão, eu acho que não tem nenhum livro melhor do que esse. Além do próprio Alcorão, que você pode comprar se quiser, os próprios muçulmanos ridicularizam esses Alcorões traduzidos para o português, porque eles dizem que o Alcorão tem que ser lido na língua sagrada, que é o árabe, né? Mas se você quiser entender, você pode ir numa livraria leitura, qualquer uma dessas aí da vida, e você vai encontrar lá um Alcorão. Se você quiser um Alcorão mais considerado pelos muçulmanos, eles não vendem, mas eles doam nas mesquitas. Basta você pedir que ele vai te dar. Agora, se você quiser entender o Alcorão da perspectiva de um homem muito inteligente chamado Don Richardson, que escreveu O Fator Melquisedeque, escreveu O Tótem da Paz, ele escreveu também um livro chamado Os Segredos do Alcorão. Esse homem é um gênio. Esse livro, Segredos do Alcorão, é o melhor livro que já está em português, que você pode ler sobre o Alcorão. É profundo, é impressionante a capacidade que ele tem de argumentar com os textos, explicando o que está por trás daquilo ali. Então, essa é a dica que eu deixo aí para vocês, tá? O livro se chama Os Segredos do Alcorão. Foi publicado pela editora Missão Horizonte. É uma editora voltada mais para o trabalho evangelístico. Eu não sei se vocês conhecem, mas é Missão Horizonte. É difícil de achar esse livro, mas ainda está sendo publicado. A Missão Horizontes parece que fechou as portas aqui na América Latina. Eu conversei com um representante deles, ele me disse que eles não vão mais publicar, mas todas as obras, os títulos vão ser vendidos para a CPAD. Eu acho que já foram vendidos. E tudo indica que a CPAD vai republicar tudo isso, mas ainda existe uma determinada quantidade da última tiragem do livro Segredos do Alcorão. Eu tenho alguns amigos que têm contatos com o pessoal que está vendendo. Então, se vocês não acharem, porque é muito difícil de achar, vocês podem falar comigo que eu dou o telefone para vocês, tá? Boa, nós vamos atrás disso daí, mas não vamos prometer que vamos fazer um sorteio, porque da última vez que a gente prometeu um livro difícil para sortear, nós não achamos o livro. Procuramos e não achamos o livro, o autor também não tinha mais, a editora não existia mais, aí nós tivemos que dar outro livro para a pessoa que ganhou, porque não teve jeito. Esse ainda tem, eu sei que tem. Mas não vou prometer aqui, não. O bom é que já traduzido, pô. Esses livros geralmente... não, esse tendo traduzido já fica mais fácil. Sim, eu tenho dele aqui o Fator Melquisedeque, mas eu também não vou achar agora. Mas eu tenho dele aqui. Também estava procurando aqui os Segredos do Alcorão para mostrar para vocês. Tem ele aqui também. Natan, infelizmente nosso tempo vai acabando aí, mas eu queria, antes da gente encerrar, que você, ainda nessa linha aí do anticristo islâmico, que você tecesse um comentário, ainda que breve, né, sobre essa questão, porque quando eu fui pesquisar sobre o assunto, eu achei muitas referências a algo que eu até já comentei com você, da similaridade da escatologia, e que por conta disso eles fazem essa associação e aí, então, deduzem que o anticristo virá do Islã. Beleza. Inclusive, Zeca, eu te falei que eu acho que isso é até uma coisa errada, né? Isso, é por isso da minha pergunta, para você comentar exatamente isso, porque se a pessoa que está nos assistindo, de repente, for fazer uma pesquisa na internet, ela também vai cair nesse ponto. É o que mais vai achar. Exatamente. É o que mais vai achar. Porque as semelhanças são gigantescas, da escatologia islâmica com a cristã, ao contrário, né? Ao contrário, mas agora por quê? E qual é o erro em querer usar a escatologia islâmica como referência para se construir uma escatologia cristã? Porque não há nada no islamismo que seja inspirado por Deus. Nada, nada. O que é que existe no Islã, na cultura, na tradição, na escatologia islâmica? Má interpretação por parte de Maomé e dos seus companheiros, da escatologia cristã. Na época de Maomé e dos companheiros de Maomé, eles ouviram as crenças cristãs daquele período. Tanto é que o primo de Khadija, a primeira mulher dele, quando ele ainda não tinha muitas mulheres, né, aquele harém todo, foi depois que ela morreu que ele começou a ter um bocado, inclusive uma menina de 9 anos de idade, 6 anos de idade, Aisha. Aí, naquela época, ele ouvia muito os pregadores, os cristãos, o primo dela, e aquilo tudo ficou na cabeça dele, mas assim, um embuluado, um emaranhado tal, que ele não sabia nem que Adão não era irmão de Maria,
Para tu ter uma ideia, Adão, Miriam, Moisés, ele colocava pessoas assim numa mesma época, como se fossem conterrâneos, primos, irmãos. É uma bagunça. Então, toda a escatologia islâmica, toda a teologia islâmica é o mundo bizarro. Não tem o super-homem, o bizarro, né? O mundo ao contrário, é a mesma coisa. Não tem nada a ver. Então, tentar entender ou fazer comparações com a escatologia islâmica é perda de tempo, é ficar confuso, porque não tem sentido. Não tem sentido. Agora, a razão da semelhança é porque Maomé torceu as coisas que ouviu. Ele torceu, confundiu, misturou e ficou essa coisa, esse monstro bizarro que parece um remendo do certo. Então você diz, meu Deus, é muito semelhante, é muito parecido. Olha aqui, o anticristo deles, o salvador deles é o nosso anticristo, o nosso Jesus é não sei quem. Aí o pessoal fica tudo assim impressionado. Mas é por causa dessa confusão que ele fez na cabeça dele com o que ele ouviu. Uhum. O que é interessante em relação a você entender que o anticristo vem do Islã é por causa do texto bíblico. É só você separar todos os textos que falam do anticristo. Pronto, só isso. Procura um livro onde alguém já separou. Pega um livro aí do anticristo, de um estudioso, um teólogo, provavelmente ele vai citar o maior número de versículos da Bíblia sobre o anticristo. Não se preocupa com o que ele vai falar. Despreza a interpretação dele, pega só os textos que ele separou na pesquisa dele, que falam do anticristo. Leia na Bíblia todos os textos do anticristo com a ideia, será que vem do Islã? Deixa eu ver se bate, deixa eu ver se faz sentido. Aí você vai texto por texto. Aí você vai descartando os que não parecem adequar-se ao anticristo islâmico. Aí você vai um por um, eu vou dizer para você, é talvez a única visão que quase, eu não vou dizer 100%, porque vai parecer pretensão minha, né? Porque tem algumas coisas que geram dúvidas, mas eu diria 100% sem medo nenhum. Eu nunca vi uma visão interpretativa sobre o anticristo que batesse tão bem na Bíblia como a ideia de que ele seja descendente de Ismael, vindo do Oriente Médio e praticante da religião islâmica, por todas as características que o Islã tem e os textos bíblicos falam sobre o anticristo. Até a decapitação não é coincidência. Quando fala lá em Apocalipse 20, versículo 4, que João disse que viu as almas dos decapitados por causa da palavra de Deus e da fé em Jesus. Não é decapitação como na Revolução Francesa, não. Não é uma questão política, como alguns pregadores que vão falar do anticristo querem dizer. Não é isso. É uma decapitação por motivação religiosa. A única, não é uma das, nem a principal, a única religião no mundo que faz decapitação por causa de questões religiosas é o islamismo. E o islamismo é uma religião que tem 1,8 bi, de 1,6 a 1,8 bilhões de seguidores. E crescendo. Eu acho impossível nos próximos 100 anos, eu estou colocando 100 anos, eu acho impossível nos próximos 100 anos surgir qualquer outra religião que consiga ter essa expressividade, que tenha estas características, que cumpra os pré-requisitos bíblicos. Diferente, outra que não seja o islamismo. Acho difícil. Ah, rapaz, nós vamos encerrar nosso papo. Eu quero ver o cara dormir com tudo isso aí na cabeça aí, se ele não vai pesquisar na hora ali, ó, para tentar entender mais. A gente entrevistou o pessoal da igreja perseguida e falamos bastante. Ah, é verdade. Sobre isso. Do Islã? Sim. E o quão triste, né? Os cristãos sofrendo e o que eles estão fazendo para ajudar. Mas uma coisa legal que eu achei é que o pessoal lá que não lê, que não se interessa, que continue assim, sem ler, sem se interessar, que tá bom para... Os muçulmanos, né, Vinícius? Sim. Sim, o pessoal lá tá sem ler, sem entender nada, enquanto a gente está falando aqui do pessoal que 54% dos pastores não leram a Bíblia completa, e lá pelo menos uns 98% lá da liderança não leram. Continue assim, né? Bens a Deus. É verdade. Seja assim mesmo. Natan, meu irmão, obrigado pelo carinho, viu? Que foi muito legal a conversa, muito passou bacana. Muito rápido, cara. Cara, voou, velho, e foi muito legal mesmo. Obrigado pelo carinho. Amém. Para mim também foi muito bom. Zeca, Vinícius, quando vocês quiserem, qualquer dia, tá faltando alguém, vamos surgir uma brecha, vamos chamar o Natan. Pode chamar, que vai ser um prazer, viu? O prazer é o nosso. Ô, Natan, só para encerrar, e eu estou fazendo isso de alguns dias já, cita um versículo bíblico aí para a gente, já que a gente está nessa roda bíblica, um versículo da sua preferência aí, o que você gosta, cita para a gente aí. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Eita, aí o rapaz aqui do meu lado fica como? Como é que ele vai explicar isso? Fala pra mim. Não dá, né, mano? Quer que eu explique? Quer que eu explique? Não. Não. A sua explicação vai ser boa. Eu tô falando do outro lado. O duro é que ele tá me Tá. provocando, né? Ele tá me Como provocando é que ele aqui. vai explicar isso agora, ô Natan? É que eu falo abertamente que ele é pentecostal, mas ele não teve essa coragem de falar abertamente que eu sou calvinista. Mas daqui a pouco ele chega lá. Olha lá, vamos ver se ele vai falar. Ô, cara, eu sou batista, cara. Já revelaram isso. Muito bom, cara, muito bom. Natan, de verdade, obrigado pelo carinho, foi um papo muito bacana. Vinícius, meu irmão, obrigado. Antes da gente se despedir, só reforce as nossas redes sociais, por favor. Não, você pode ir no Instagram lá agora, você que está terminando aí de ouvir. Se já chegou até aqui, não custa nada se inscrever no nosso canal, né? Só se inscrever no nosso canal, fazer um comentário aí, ou no Deezer ou no Spotify, você também pode seguir lá a gente. A gente está no Instagram, @Roda Bíblica Podcast, facinho de achar a gente. Manda sua mensagem, faça seu comentário, faça sua pergunta, quem sabe numa próxima oportunidade aí com o Natan, a gente faça a sua pergunta para ele, tire as suas dúvidas, pesquise mais sobre isso. E antes de mais nada, muito obrigado, Natan. Para mim foi um prazer muito grande estar aqui com você e com todo mundo aqui vendo de mais conhecimento. O mais engraçado do Roda Bíblica para mim é que cada dia mais eu aprendo, cara. Então, está sendo, antes de qualquer coisa, eu estou aprendendo muito. Muito obrigado, Natan. Amém. Obrigado também pelo convite. Estou sempre aqui, tá? Pode chamar que vai ser um prazer. Ô, Natan, mas fala para ele assim, vou falar bem baixinho aqui, ó, que você só volta quando ele arrumar essas coisinhas do lado aqui da imagem dele aqui, ó. Ele já aprendeu, já. Muito bom, muito bom. Natan, meu irmão, obrigado. Vinícius, meu parceiro, obrigado. Foi muito bacana. Tenho certeza que quem acompanha até agora também aprendeu demais. Um forte abraço. Semana que vem nós estamos de volta com mais um Roda Bíblica Podcast. Até lá.